Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Luciana, juíza federal em Curitiba e atualmente coordenadora do Comitê Executivo da Saúde do Paraná. Eu queria agradecer muito a doutora Jerusa e o doutor Eber por aceitarem o convite, pela oportunidade da gente ouvir os doutores. Eu acho que vai ser de grande importância aqui para todos que participam do comitê. Como a gente não tem muito tempo, e eu acredito que venha bastante gente hoje para a reunião, eu vou pular as apresentações formais, tá? Quem for se manifestando durante a reunião, na parte das perguntas, daí se identifica. Só vou pedir para todo mundo no chat se identificar, tá? Colocando o nome e a instituição, tá certo? Deixa eu ver, eu perdi a doutora Jerusa, não, já achei ela ali de volta. Então, eu não sei se vocês têm preferência por quem vai começar, se alguém está com algum horário apertado, ou se podíamos começar na ordem que foi ali da apresentação, começando com a doutora Jerusa? Acho que se puder... sim, a gente até conversou antes, então acho que fica mais cadenciado eu falar depois dela. Então, perfeito. Então, ótimo. Então, doutora Jerusa, se sinta muito bem-vinda, a palavra é sua, a reunião é bem informal, tá? Eu só vou pedir para o pessoal para a gente não interromper a apresentação, como a gente tem dois expositores, e deixar as perguntas para o final. Pode ser? Então, doutora Jerusa, está com a palavra. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que está compartilhada. Está um pouquinho lento para mim, se o som ficar ruim ou qualquer coisa assim, vocês, por favor, me sinalizem. Eu vou fechar meu vídeo para ver se eu minimizo o uso de banda aqui. Da minha parte também, por favor, é bem informal, vocês fiquem à vontade para fazer qualquer comentário, podem colocar no chat para não esquecer a pergunta até o final e depois a gente faz uma revisão ali do que ficou. Meu nome é Jerusa, eu sou médico, eu sou epidemiologista, eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas acho que é mais fácil, né, meu vínculo aqui, porque eu também sou avaliadora de tecnologias do Telesaúde RS. Então, a gente tem um projeto aqui de apoio ao judiciário, e nós temos médicos e farmacêuticos e outros profissionais de saúde que fazem notas técnicas, né, em demandas de saúde judiciária. Minha área de pesquisa e de estudo sempre foi avaliação de tecnologias de saúde, e eu tentei fazer uma apresentação bem geral, assim, e pouco técnica dentro do possível, para a gente começar essa conversa. Eu peço desculpas se alguma parte dela ficar um pouco básica demais, eu achei que era melhor errar para o lado da introdução e não para o lado de ser gente técnicos. Mas... Jerusa, eu não sei se é só para mim ou se é para os demais. Eu não sei se é só para mim ou para os outros. O áudio está parecendo para mim um pouco cortado. Vocês estão ouvindo bem? Para nós também. Para mim também. Está cortado? Está cortado. Jerusa, você consegue tentar? Eu não sei se você está num Wi-Fi ou o que é. Não, eu estou na conexão do meu tal, no local de trabalho aqui, ver se consigo melhorar alguma coisa. Tá, a gente não conseguiu ouvir essa tua última fala. Estou tentando se eu consigo mudar a configuração de som aqui. Tá. Eu tentei colocar o microfone focado aqui. Melhorou? Melhorou. A tela não está aparecendo ainda, tá? Melhorou, o som melhorou. A tela não está aparecendo ainda. Oi, pessoal, melhorou? Melhorou. Testando outro microfone, assim fica melhor? Não, assim pior. Antes estava melhor. Parei de escutar vocês, sinto muito. Agora piorou. Agora ficou longe. E assim fica melhor? Melhor. Assim melhor. Tá, eu vou tentar assim, então. Vou falando devagar, espero que fique bem. E a tela não está compartilhada ainda, Jerusa. Está aparecendo ali que você está compartilhando, mas não está aparecendo nada. Vou tentar de novo, pessoal. Sinto muito. O Zoom não tem é o nosso problema. software padrão. E às vezes a gente fica... Vocês estão vendo a minha tela agora? Não, ainda não. Vou interromper e fazer de novo. Tá.
Não tá. Sim? Se você quiser, não tá aparecendo Jerusa. Engraçado, porque antes estava. Você quer Pois é, mandar para a gente, por conta da tua internet, você quer mandar para a gente a apresentação e a gente projeta por aqui? Se a doutora quiser, pode me mandar no WhatsApp, na conversa que a gente estava tendo, e eu já projeto por aqui. claro. Eu vou mandar o link para vocês e vocês projetam. Isso, mais fácil. Só abrindo a configuração aqui. Tá. Sim, para mim ele parece que eu estou compartilhando a tela, sinto muito. Parece, inclusive, Não, sua tela está não sendo se preocupe. compartilhada, bem Talvez vermelho. seja por conta da internet mesmo. Pessoal, coloquei no chat aqui mesmo. Quem quiser projetar, por favor, eu agradeço. Tentei Tá, fechar Larissa, outras projeta coisas ali? aqui do... Já projeto, já faço isso, só abrindo aqui. E Eu tentei mais uma vez, não sei se entrou. Não, aparece ali que você está compartilhando, mas não aparece a tela. Deve ser a internet mesmo. Que interessante. Pois é. deixa eu tentar aqui. Perdão, gente. Apareceu? Tá, sim, apareceu, eu estou vendo. Sim. Ok. Pode passar para o próximo slide, Laire, por favor. Bom, eu vou direto da palestra, tentando gastar mais tempo de vocês com problemas técnicos. Sinto muito, gente. Eu sempre começo falando sobre avaliação de tecnologias, eu gosto de começar definindo tecnologias, tá? Porque é uma área ampla, né? Então, nesse caso, quando eu falo de tecnologias, é bom entender que a tecnologia é a aplicação de um conhecimento, não importa o que ele seja. Pode ser um medicamento, pode ser um procedimento, pode ser um equipamento, também pode ser um jeito diferente de atender o paciente, a aplicação de um protocolo de atendimento, um fluxograma. Tudo isso, tudo que muda a assistência, eu estou considerando como tecnologia. Tá? Então, não precisa ser uma coisa de ponta, não precisa de medicamento de alto custo, pode ser assim, vou primeiro fazer o teste, pedir para o paciente voltar em uma semana, ou vou fazer um teste rápido e já tentar atender ele com um medicamento. Tudo isso está contando como tecnologia. E toda essa área, quando eu estudo essa área, o que eu estou tentando fazer é maximizar o ganho em saúde do sistema. Eu estou pensando como eu vou dar o maior ganho possível em saúde para esse sistema que eu tenho. Pode passar. A TS é uma área ampla, tá? E cada slide meu aqui podia ser outra aula de 1 hora. Então, eu espero que vocês se satisfaçam assim, com as definições simples. Nós que dentro da TS, a gente sempre fala de organização do sistema, vocês estão vendo ali na direita da tela. Então, eu tenho que pensar, será que eu vou ter um sistema baseado em atenção básica em saúde, uma assistência intermediária, depois terciária de ponta, como é que eu vou encaminhar esses pacientes? Toda essa questão está dentro da TS de uma certa forma, mas não é o que a gente está discutindo aqui hoje. A TS é muito preocupada com a necessidade de referência dos pacientes. Então, é importante que a gente escute a sociedade, a gente entenda quais são os valores que a gente está tentando entregar aqui para o paciente e para o sistema como um todo. Mas as duas áreas que eu acabo atuando mais dentro da TS é a área de efetividade clínica, eu quero saber se a minha tecnologia funciona, e se funciona na prática, por isso que é efetividade, não eficácia. Quero dizer, no mundo real, será que ela funciona? Será que ela é segura? E além de saber se ela funciona, eu quero saber se ela é custo-efetiva, se ela vale a pena dentro do meu sistema. Vou falar um pouquinho mais aí durante a nossa apresentação. A gente acaba fazendo essa estimativa através de uma avaliação econômica, que é um modelo do que vai acontecer com os pacientes a longo prazo, considerando todos os custos e os benefícios da tecnologia e das alternativas. Então, aqui eu tenho que olhar o todo.
Não posso olhar só o estudo daquela tecnologia, eu tenho que comparar ela com outras coisas. Pode passar. Antes de falar de avaliação econômica especificamente, eu vou falar um pouquinho de atividade clínica. Por quê? A gente precisa... O áudio voltou a cortar de novo. Oi? Agora melhorou. Beleza. Antes de falar, então, de avaliação econômica, eu vou falar de efetividade clínica muito rapidamente, porque, às vezes, as pessoas querem saber se uma coisa é custo-efetiva frente a um determinado limiar, elas querem fazer uma análise econômica, e a gente nem tem certeza da efetividade clínica ainda. Então, antes de eu saber se vale a pena fazer algo, né, se o custo vale o benefício, eu tenho que ter certeza sobre o benefício. Para isso, eu preciso fazer uma boa avaliação da efetividade clínica. Então, as evidências clínicas, e eu vou reforçar essa palavra clínica aqui em seguida, eu explico por quê, elas mostram quão bem essa tecnologia funciona, o que vai me dar de benefício para a saúde de alguém. Eu quero ver mortalidade, mas eu também quero ver outros eventos em saúde, eu quero ver qualidade de vida, dor, incapacidade. Quando a gente usa o termo medicina baseada em evidências, usualmente a gente está falando da discussão de efetividade clínica. Pode passar, por favor, Lari. Então, esse termo, medicina baseada de evidências, tem muitas definições. Eu gosto sempre de trazer essas duas, que uma é muito clássica, do Sackett, que é um pai dessa área, e uma mais recente. Tanto é o uso cuidadoso e sábio da melhor evidência disponível aplicado a uma decisão individual. Então, isso é importante, olhar o todo para decidir frente ao meu paciente. Mas eu gosto dessa definição mais nova, porque, na verdade, eu não estou só tentando tomar a melhor decisão. Eu estou tentando usar estimativas matemáticas do risco, do benefício e do risco de dano. Então, a medicina, eu tento explicar para os alunos médicos, né, para os nossos alunos, ela é probabilística, ela não é determinística. Quando eu prescrevo um remédio para o paciente, eu não tenho certeza que ele vai se beneficiar, mas eu estou aumentando a probabilidade dele ter bons desfechos, eu estou tentando reduzir a probabilidade dele ter eventos de saúde. Na verdade, toda nossa atuação aqui é isso, é lidar com probabilidades. Mais chance de uma coisa boa acontecer, menos chance de uma coisa ruim acontecer. E quanto maior é esse risco de alguma coisa boa ou ruim acontecer, é o foco da medicina baseada em evidências. É como eu tento estimar riscos, eu tento estimar números necessários para tratar e tudo isso. O que é uma boa evidência, então, no próximo slide, por favor? Como é que eu penso se eu tenho uma boa evidência para identificar uma coisa para o paciente? O primeiro passo, não tocou nessa só para mim, o primeiro passo é que a evidência seja clínica. E, de novo, eu reforço essa parte, porque até um medicamento chegar no mercado que eu possa prescrevê-lo para o paciente, a gente teve um grande caminho. Hoje, com o uso de inteligência artificial, eu posso ter um robô pensando em novas moléculas, dentro de parâmetros que eu pensei para ele. Antigamente, a gente podia ter modelos animais ou plantas, que a gente pudesse ter hipóteses de funcionamento, e aí eu ia fazer testes. Então, primeiro eu ia tentar estabilizar uma molécula, para ver se ela é estável o suficiente para ser administrada. Depois eu ia fazer modelos animais. E lá no final de tudo é que eu vou conseguir fazer um ensaio clínico, fazer um teste clínico. Pode passar o próximo slide, por favor, para tentar ver se nos pacientes isso também vai funcionar. Então, a gente tem, assim, de 10 a 25 mil moléculas de pesquisa básica para que uma molécula chegue realmente em fase 4, chegue em uso nos pacientes. Por isso que quando a gente mostra um estudo de que uma coisa é boa em laboratório, isso é muito interessante para quem vai fazer o ensaio clínico. Mas isso é irrelevante para quem está tentando pensar se deve prescrever, deve entregar isso para o paciente. Uma evidência de laboratório, uma evidência pré-clínica, não nos serve para embasar o uso de uma tecnologia. A gente precisa de estudos aí de fase 2, 3 e 4, que são os estudos que realmente vão tratar do paciente e tentar avaliar tudo isso que a gente quer saber se funciona ou não funciona. Pode passar. Além de eu
tem uma evidência clínica que veio de estudos bem desenhados. Isso vem de estudos bem desenhados, bem conduzidos, bem analisados. Eu quero ter desfechos relevantes e uma magnitude de efeito relevante. Então, o desfecho é o que eu estou medindo. Por exemplo, medir mortalidade. E magnitude de efeito é o quanto de mortalidade. Digamos que eu tratei 1.000 pessoas e morreu uma só menos. Ok, mas se eu tratar 1.000 pessoas e morrer 100 pessoas a menos, isso é bem mais relevante, porque a magnitude do efeito é muito maior. E eu preciso aplicar isso para o contexto do paciente. Eu sempre dou um exemplo bobo. A gente tem estatinas, tá? Os fármacos que tratam o colesterol. Eles são efetivos, eles têm uma boa magnitude de efeito em quase toda a população. A gente tem análises mostrando que eles vão ter benefício para todo mundo. Mas, por exemplo, eu não uso estatina. Por quê? Porque eu sou uma pessoa relativamente jovem, muito jovem, eu poderia mentir para vocês. Oi? Oi, cortou um pouquinho de novo o som, a gente perdeu um pedaço. Desculpa, pessoal, eu estava falando das estatinas, vocês chegaram até aí? Agora melhorou. Tá. Bom, eu estava falando que existe uma droga chamada estatinas, né? A simvastatina, lovastatina, tem muitas. E ela, enfim, está relacionada à síntese de colesteróis e ela tem bastante benefício para toda a população, tá? Independente de subgrupos, ela traz benefício. Mas a gente não usa para todo mundo. Eu não uso estatina. E eu tinha brincado que eu vou mentir para vocês que é porque eu sou uma pessoa muito jovem, eu faço exercício, eu me alimento bem. Então, eu posso usar esse remédio e reduzir o meu risco de ter um infarto. Mas o meu risco de ter um infarto já é muito pequeno. Tentar reduzir uma coisa que já é muito pequena, talvez não valha muito a pena. Até porque eu sei que o efeito adverso da estatina não depende do meu risco basal. Para eu ter uma dor muscular, para eu ter um problema maior, assim, de mau uso do fármaco, uma coisa que eu não quero que aconteça. Então, isso de pesar o risco-benefício aplicado no contexto do paciente também vai ser muito importante. Pode passar, por favor. Eu gosto de trazer esse slide de desfechos, porque eu acho que é uma coisa que a gente não discute muito fora das aulas de epidemiologia e pode ser útil para vocês. Então, quando vocês lerem desfecho primário ou desfecho secundário, vocês estão pensando na estatística do estudo, tá? Isso é uma coisa que os pesquisadores, junto com os estatísticos e bioestatísticos da instituição, pensaram como é que a gente vai medir o nosso estudo. Isso não tem nada a ver se é importante ou não, se é bom para o paciente ou não. Pode ser que o desfecho primário de um estudo seja brilho dos cabelos e o desfecho secundário seja mortalidade. Tá? Então, essas palavras elas são estatísticas. E a gente tem que pensar na relevância do desfecho. Se é o desfecho primordial, ele é muito importante para o paciente, ou o desfecho substituto, se eu estou tentando estimar aquela coisa que é muito bom para o paciente. Então, quando eu tenho um estudo que mostra que reduz colesterol, uma droga reduz colesterol, isso pode ser interessante se eu souber que essa redução de colesterol vai se traduzir em redução de mortalidade, em redução de infarto, em redução de AVC. Porque o meu paciente não é o colesterol, o meu paciente é a pessoa, certo? Pode passar. Bom, feita toda essa introdução clínica ou epidemiológica, eu vou finalmente falar o que é uma avaliação econômica. Então, quando a gente faz um ensaio clínico, a gente está muito preocupado com a nossa tecnologia, com a nossa droga, a gente está acompanhando os grupos em relação aos desfechos clínicos dela. Mas esses estudos, eles são limitados em pensar mundo real, porque dentro de um ensaio clínico as coisas são muito selecionadas, né, tudo muito dentro do protocolo, e eles são limitados para a gente pensar em custos, porque não funciona assim como na vida real, né? Eu tenho consultas fixas, o remédio foi enviado de graça, os pacientes têm deslocamento, enfim. Então, o que a gente entende hoje que é o ideal é que a avaliação econômica vai usar toda a evidência clínica que a gente tem publicada e vai também usar evidências de custo e eu vou comparar
2 ou mais tecnologias que são alternativas. Por exemplo, dá estatina ou não dá nada, ou dá uma outra droga. Vou comparar 2 coisas ou mais. E eu vou medir quanto que cada uma dessas coisas me dá em benefício para o paciente, em custos para o sistema. Tá? Os custos não são individuais. O custo é do pagador final. Então, é uma preocupação de como lidar com as escolhas, como que eu vou utilizar os recursos limitados. Pode passar, por favor. Fundamental saber o conceito de custo e oportunidade. É uma coisa óbvia, mas que é importante a gente dizer. Quando eu escolho aplicar o recurso em uma tecnologia, esse mesmo recurso não está mais disponível para eu poder comprar outra coisa. E é o mesmo recurso. Então, se eu tenho R$100 e eu vou gastar no remédio A, eu não posso, com esses R$100, comprar remédio B. Se eu gastar no remédio A e o remédio B fosse me dar muito mais benefício para o sistema, na verdade, eu fiz um mau uso desses recursos, certo? Porque o mesmo recurso comprou menos benefício de saúde. Eu nem preciso argumentar aqui que o recurso é escasso, mas acho que a gente pode pelo menos concordar que o recurso é limitado, certo? Uma hora ele vai acabar. Então, em ele acabando, eu tenho que compromisso de comprar primeiro tudo que vai dar mais benefício. Eu não posso comprar uma TV para me divertir antes de eu ter um teto embaixo do qual me esconder da chuva. Certo? E na tecnologia em saúde é mais ou menos a mesma coisa. Se eu for comprar primeiro a tecnologia que me dá pouco benefício para o sistema, eu deixei ganho em saúde na mesa. Eu não vou ter dinheiro para comprar o que dá mais benefício para todo mundo. Pode passar. Eu falo muito em custos, tá? Que é toda uma área de pesquisa específica. Eu tenho colegas que trabalham muito com isso. Eu tenho alguns estudos publicados na área. Mas acho importante vocês saberem que os custos em economia da saúde são todos os recursos consumidos durante o fornecimento dos cuidados em saúde. Então, não é só o custo da tecnologia, é o custo de fazer ela chegar no paciente, é o custo do sistema ali para atender, é o custo de tudo. E essa análise de custos vai envolver identificar, mensurar e valorar tudo que a gente usa no cuidado em saúde. O custo é para o sistema, porque o sistema é pagador. Se eu estivesse fazendo um estudo encomendado por um ente privado, poderia ser os custos para o ente privado. Mas como a gente está falando de sistema público, a gente está falando dos custos do sistema público. Pode passar, por favor. Resumindo, então, a avaliação econômica vai ser a comparação de pelo menos 2 alternativas concorrentes quanto aos seus custos e desfechos em saúde. E aí tem essa fórmula super avançada aqui, que é o custo de A menos o custo de B, sobre o desfecho A menos o desfecho B. Ou seja, a diferença de custo pela diferença de benefício que essa coisa está me dando. É sempre a diferença, isso é bem importante. Porque se eu já tenho uma expectativa de vida de 80 anos e eu uso uma droga que me dá 80 anos e meio, eu não posso dizer que o custo da droga, eu não posso dividir esses 80 anos e meio pelo custo da droga, certo? Não. Eu estou ganhando meio ano com o custo adicional da droga. Então, é o custo adicional pelo benefício adicional. A gente sempre está pensando em diferenças. Tá? Tem 2 jeitos a gente medir isso. Para passar, por favor. 2 jeitos assim, técnicos, quando a gente faz uma avaliação econômica. Eu posso usar o meu resultado. Vou só tirar o slide, que eu acho que até fica melhor para o som, ele não está carregando. Eu posso usar uma coisa que a gente chama de custo-efetividade propriamente dita. Eu sei que a gente chama tudo de custo-efetividade, mas aqui é o de verdade. É quando eu estou medindo essas consequências para o paciente em unidades naturais. Ou seja, dinheiro por infarto evitado, reais por morte evitada, reais por ano de vida salvo. São coisas que acontecem com um paciente. Tá? Isso é custo-efetividade propriamente dito. Pode passar. Mas aí a gente tem uma coisa mais interessante, que é medir o custo-utilidade. Eu vou tentar trazer desfechos como mortalidade e como qualidade de vida e como dor, incapacidade, outros eventos, todos para uma mesma métrica. Por quê? Se eu tenho um estudo lá que me diz que eu tenho que gastar 30 mil reais por infarto evitado,
outro estudo que diz que eu tenho que gastar R$30.000 por AVC evitado, fica muito difícil entender qual tecnologia aqui está me dando mais ganho em saúde. Então, a área tem utilizado a custo-utilidade, e tanto o infarto quanto o AVC, eu vou tentar transformar eles para uma medida de utilidade em saúde. Ela vai de 1 para um estado de saúde perfeito a 0 para um estado de morte, né? Nenhuma utilidade. Normalmente, o nome disso aqui de ano ajustado por utilidade é QALY. Disseram que o áudio está cortando de novo, eu vou repetir aqui. O nome dessa métrica de ano ajustado por utilidade vai ser QALY, Quality Adjusted Life Years. Eu peço que vocês aceitem que, na verdade, é uma utilidade, não é uma qualidade. Na verdade, tem diferenças entre as duas métricas, mas é uma coisa super técnica que eu acho que não vale a pena entrar. Acho que a próxima figura ajuda a explicar melhor. Então, aqui você tem um paciente azul. Tá? O paciente azul que vocês começaram a acompanhar no consultório. Não deu para ouvir desde que mudou o slide. Obrigada, gente. Aqui, vou repetir, então, vocês têm um paciente azul, tá? E o paciente azul, vocês começaram a acompanhar no consultório, ele estava super bem, tá? Depois de uns 4 anos, ele teve algum problema de saúde ali, piorou um pouquinho a utilidade em saúde dele, ele ficou com talvez alguma dor, mas ele continuou vivendo bem e depois de 10 anos ele morreu, tá? Então, vocês têm aquela linha azul ali, o paciente azul. Tá, sobrevida é 10 anos, certo? Mas vocês também têm um paciente verde, que ele, logo vocês começaram a acompanhar, teve algum problema de saúde, não se recuperou plenamente. Depois ali de uns 4 anos, ele teve um problema muito sério e ficou pior ainda de saúde. E dos 5 aos 10 anos, ele viveu com uma utilidade em saúde muito ruim ali. 30%, talvez, 0,3 até 1 ali. Isso é realmente uma utilidade muito ruim, tá? Quer dizer que é um paciente muito doente, provavelmente acamado, não consegue executar suas atividades de vida diária. Ele também viveu 10 anos. Então, se eu fizer a custo-efetividade desses pacientes e colocar a sobrevida de cada um, os dois viveram 10 anos. Mas não é isso que a gente quer medir. A gente quer medir os 10 anos do paciente azul vezes a área. Imaginem a área que ele ficou abaixo da linha azul e comparar com o paciente verde a área que ele ficou embaixo da linha verde. Vocês vão ver que é bem menor. Essa diferença aí de utilidade versus anos vividos vai ser muito útil para a gente entender a diferença de vida das pessoas. E por isso que a gente tem essa métrica, então, de custo-utilidade. Pode passar. Bom, vocês mediram muito bem a efetividade clínica, vocês aferiram todos os custos, a gente fez um modelo de longo prazo. Doutora Jerusa cortou de novo, doutor Jerusa, Obrigada. não ouvimos. Obrigada pela ajuda, gente. Sinto muito mesmo. Vocês mediram bem a efetividade clínica, vocês transformaram isso para utilidades em saúde, calcularam os custos, fizeram toda a avaliação econômica com uma modelagem excelente. Esse é o resultado. Tá? O resultado na tela de vocês é o resultado de todo o trabalho de uma avaliação econômica. Então, o paciente quadradinho verde ganhou ali, viveu 12 anos e meio, um pouquinho mais, ajustados por qualidade, vejam ali no gráfico vertical. E ele custou 150 mil dinheiros, né? 150 mil reais para o sistema. Enquanto o paciente triângulo, ele viveu menos de 11,5 anos de vida ajustados por qualidade, né, QALYs, e ele custou muito mais. Então é óbvio, se eu estiver comparando as duas intervenções, eu vou escolher o quadradinho, certo? Essa intervenção que eu vou colocar no sistema. Muito bem, isso é muito fácil. Só que, próximo slide, por favor. Normalmente não é isso que acontece. Cortado de novo, doutora Jerusa. De novo. Oi. Normalmente a gente não ouviu de novo. Não é isso. Agora sim. Sim, eu
Eu estou repetindo. Normalmente não é isso que acontece no resultado de uma análise econômica. Normalmente não tem uma intervenção dominante e uma que é ruim. O que a gente tem é esses vários ganhos de efetividade, de utilidade. Então, vejam ali que eu tenho uma intervenção que vai me dar um pouco menos de 11 anos e meio de vida. Depois eu tenho uma intervenção que vai resultar em 12 e um pouquinho. Aí eu vou ganhar mais um pouco, lá no final vou passar de 12,5 e a melhor intervenção, a melhor coisa que eu posso fazer com esse paciente vai dar 13 anos ajustados por qualidade de vida. Mas o que eu queria notar nesse slide, desculpa, eu disse escrever sem mouse, vou tentar ser bem descritiva, como a mudança no eixo vertical, quando vocês pulam ali os ganhos de efetividade, cada aumento aí, ele se reflete numa mudança muito maior. Cortou de novo, doutora Jerusa, a gente não ouviu. Eu vou repetir. A mudança no eixo vertical, cada subida ali que a gente ganha, cada ganho em saúde, ele tem um custo muito maior incremental. Então, olha só, para passar ali do laranja, de um pouco mais de 12 anos de qualidade de vida, para 13, ou seja, para ganhar olha o salto que eu tenho que dar no eixo horizontal. Eu tenho que passar de menos de 150 mil para quase, talvez, 300 mil reais. E isso que acontece na prática. Vai ficando cada vez mais difícil a gente ganhar mais saúde, a gente comprar mais saúde. Vai ficando cada vez mais caro comprar um pouquinho mais de saúde. Qual que é a resposta aqui? Pode passar o próximo slide, por favor. Eu estou só esperando projetar. Então, aqui não tem uma resposta fácil do que usar, como tinha naquele... vou repetir. Aqui não tem uma resposta fácil do que usar, como tinha naquele slide anterior, tá? Que era a gente escolher a que dá mais benefício e custa mais barato. Aqui, a gente vai ter que responder o que vale a pena, o que cabe no orçamento, o que um país como o nosso pode ou não pagar. Será que eu consigo pular de 12 para 13 anos ajustados por qualidade de vida? Será que eu consigo comprar esse um ano a mais por mais de 100, 150 mil reais? Esse é o nosso desafio aqui dentro da área de avaliação de tecnologias em saúde. Pode passar? Então, quando a gente fala, eu vou falar várias vezes, tá? Caso corte o som, vocês vão ter algum som chegando. Quando a gente fala isso não é custo efetivo, na verdade essa frase não quer dizer nada, não é custo efetivo. A frase certa é: essa tecnologia não é custo efetiva em comparação com tal alternativa para determinado limiar de disposição a pagar. E esse limiar de disposição a pagar aqui, então, é o que tem que representar o máximo que a gente pode pagar por um determinado benefício no sistema. Diferentes países vão ter diferentes respostas para isso, mesmo porque são mais ricos ou mais pobres, ou porque eles têm interpretações sociais diferentes. O Dr. Éder vai entrar mais nesse assunto, então eu vou falar pouco de limiar aqui, mas eu só quis comentar que ele é importante para a gente avaliar, então, o resultado de uma avaliação de tecnologia em saúde. Essa figura que está aqui é num livro que cita muito a Alemanha. Na Alemanha, eles não têm um limiar de disposição a pagar claro, mas eles usam um conceito de eficiência. Se eu começar a cair nesse slope, nessa inclinação da curva azul, se eu começar cada vez a pagar mais por menos ganho, eu estou caindo a eficiência do sistema, né? E aí eles vão ter um limite do quanto eles aceitam que a eficiência do sistema caia para cada área que eles estão avaliando. É um jeito interessante também da gente pensar no assunto. Pode passar, por favor. Então, aqui já me encaminhando para finalizar, o limiar de disposição a pagar vai ser focado nesse conceito de custo-efetividade, de custo-oportunidade, perdão, porque se eu comprar algo, eu vou abrir mão de comprar uma alternativa. E o objetivo do meu sistema, de novo, é maximizar o benefício dentro de uma restrição orçamentária que eu vou ter.
Se eu não tivesse limite para o orçamento, se eu tivesse dinheiro infinito, eu não precisava da área de ATS. Eu não precisava fazer avaliação econômica. Eu podia comprar tudo que tivesse efetividade comprovada. Então, eu ia parar lá na avaliação de efetividade. Funciona? Funciona. Ótimo, usa. Aqui não. Como eu tenho uma restrição orçamentária, como eu tenho esse compromisso com a sociedade de usar bem o dinheiro, eu vou ter que pensar, funciona? Sim, funciona. Tá. E qual é a custo-efetividade incremental em relação a outras alternativas? Está valendo a pena para o sistema? É isso. Pode passar? Eu gosto de dizer então, que essa saúde adicional que a gente vai comprar com a utilização de alguma tecnologia tem que exceder as perdas de saúde com todos os outros tratamentos que eu não vou conseguir comprar. Então, isso é o limiar de disposição a pagar. Na verdade, ele é a alternativa menos custo-efetiva que eu incorporei no meu sistema. Pode passar de novo, Eder? Esse é meu último slide dessa parte. Eu queria concluir dizendo que a gente normalmente atua numa área muito técnica, que é a tese. Eu estudo modelagem, a gente gosta de discutir ajustes probabilísticos e como eu faço correções de meio ciclo. Então, tem muita coisa muito técnica para a gente saber para fazer uma boa avaliação de tecnologia de saúde. Mas a gente não consegue atuar fora da área que não é técnica, é uma área de ação política, tomada de decisão. Nós precisamos, como sociedade, definir qual é o nosso limiar de disposição a pagar. O que a gente está disposto a deslocar de outras tecnologias, e inclusive de todo o orçamento, certo? Que eu aplico na saúde, eu não aplico na educação e vice-versa, para entender como que isso se aplica no sistema. O que eu quero deixar, assim, como mensagem final, é que pode clicar, eu acho, no slide para aparecer nessas caixinhas, Adra, por favor. Se a gente estiver pensando em uso racional de recursos, a gente estiver tentando fazer as métricas com indicadores de saúde e sabendo que Oi, Jerusa, norteadores... cortou de novo. Se a gente estiver pensando, então, em fazer essa decisão, né, com uma boa técnica e tentar sempre fazer o uso racional de recursos, lembrando que eu quero comprar o máximo de saúde possível que eu tenho com o meu orçamento, focado em indicadores em saúde, focado em aumentar acesso, reduzir desigualdade, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que com as dificuldades técnicas a gente se estendeu um pouco. O Ed vai ver, e quem entrou no link vai ver, tem mais um slide ali sobre a sistemática NatJust, de como a gente funciona aqui no nosso grupo. Mas eu deixo à disposição para comentar isso mais para frente, e eu acho que eu posso passar a palavra agora para o Dr. Éder e seguimos depois. Doutora Jerusa, muito obrigada. Uma pena o áudio cortando, que eu acho que até para a doutora também complica aí um pouco, né? Mas para a gente, eu acho que a gente conseguiu pegar bem, acho que a doutora retomou bem nas partes em que foi cortado, e eu acho que ficou perfeito. Então, obrigada mais uma vez, tá? Eu vou passar para o Eber, então, e depois, ao final, a gente abre para pergunta para os dois. Eber, então, tá com a palavra. Obrigado, doutora Luciana, então, mais uma vez, pelo convite. De certa forma, muito do que eu vou falar acaba sendo complementar, né, o que a doutora Jerusa já colocou, então, acho que talvez, se em algum momento, alguma coisa de forma mais pragmática não ficou tão clara, na minha apresentação pode ser que isso seja esclarecido, tá? Então, vamos compartilhar aqui a tela. Só me confirme, por favor, se está tudo certinho. Tá sim. Tá bom. Então tá. Então, assim, em primeiro lugar, né, meu nome está aí na tela, me chamo Eber Dobbs Bernardo, eu sou farmacêutico, hoje assessor técnico aqui no CONAS, no Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Tenho uma atribuição aqui relacionada à área de assistência farmacêutica, então presto assessoria, né, aos secretários na temática de assistência farmacêutica, que dá apoio aos estados e também representa, né, os estados nos foros devidamente instituídos aqui.
e um deles a Conitec, né, do qual eu sou indicado do CONAS como representante titular, acompanhado do Dr. Luiz Cláudio Corrêa como suplente e da doutora Eliana, assessora técnica do CONAS também como segundo suplente. Então, passado esse momento de apresentação e de agradecimento ao Comitê de Saúde do Paraná e também, né, não poderia deixar de agradecer a doutora Camila, da PGE, que acabou fazendo essa interlocução e essa indicação para a gente poder estar junto aqui nessa reunião de vocês. Então, acho que assim, a primeira coisa que já fica talvez mais, ajuda a clarificar o pensamento aí do que a doutora Jerusa trouxe, é que o resultado dessa avaliação econômica, né, custo-efetividade é um tipo de avaliação econômica, como ela comentou, né, existem outras formas de se fazer avaliação econômica também, mas essa custo-efetividade é um dos tipos, né. O resultado dessa avaliação econômica é um número, né, esse número que eu coloquei aí, destaquei em vermelho para vocês. Nesse caso muito simples, né, acho que né, dá para entender claramente, a gente tem, né, uma tecnologia X, a um custo de 20 mil, né, que seria a nova tecnologia que a gente está avaliando, que nos entrega 8 daquele indicador que a doutora Jerusa acabou de explicar, 8 QALYs, né, 8 anos de vida ajustado na melhor qualidade. E a gente compara isso com aquilo que já está posto, né? Que atualmente, nesse caso hipotético, estaria custando 10 mil para entregar 4 QALYs. Então, o resultado dessa conta, né, é uma razão incremental, tanto de custo quanto de benefício, né? Então, a gente chama essa razão de custo-efetividade incremental. Então, nesse caso, nessa conta bem simples, né, o que a gente está dizendo aí é que essa tecnologia ela estaria apresentando um incremento, né, de R$ 2.500 para cada ano de vida ajustado pela melhor qualidade. E aí, pessoalmente, sim, eu já vejo uma característica complexa de lidar com esse número, pelo fato de que, do ponto de vista individual, primeiro que ele tem um ponto de vista bem daquele medicamento para aquela população, né? Então, isso é uma coisa já que esse número por si só, ele não é generalizável, né? A gente está falando de uma coisa muito específica, né? Essa conta só serve para aquela tecnologia, naquela população e naquela indicação. E a outra coisa que traz complexidade, né, para a tomada de decisão é que quando a gente envolve dinheiro e benefício, invariavelmente a gente está colocando preço na vida, né? Como todos bem sabemos, a vida não tem preço, né? A gente poderia ter uma razão aí que fosse R$ 1 milhão por ano de vida ganho, né? R$ 1 milhão é muito R$ 1 milhão ou é nada, né? Não existe parâmetro para preço na vida. Então, uma coisa é olhar esse resultado, né, da avaliação econômica, essa custo-efetividade do ponto de vista individual, e outra coisa é olhar do ponto de vista, né, de tomada de decisão para a incorporação de tecnologia dentro de um sistema de saúde. E aí vem a questão do limiar de custo-efetividade. Então, quando a gente está tratando, né, de uma tecnologia na perspectiva, né, de inclusão dentro de um sistema, o limiar de custo-efetividade, que seria um limite, né, definido pela sociedade, um limite que cada país define em relação àquilo que, a partir dali, aquela tecnologia é considerada mais ou menos efetiva, né, trazendo mais ou menos eficiência para o sistema. Então, a gente sai de um olhar, assim, né, da tecnologia para do resultado daquela tecnologia para aquela doença, para um entendimento de que aquele número, né, naquele caso aqui, 2.500 por QALY, ele representa que essa tecnologia ela traz menos ou mais eficiência para todo o sistema, né? A questão do custo-oportunidade que a doutora Jerusa acabou de colocar. Né? Se a gente incorpora uma tecnologia que traz menos eficiência, a gente está perdendo a oportunidade de incorporar aquela que traz mais eficiência para o sistema como um todo. E eficiência para o sistema
ela acaba trazendo qualidade de vida individual, né? Então, o entendimento é que tendo um sistema mais eficiente, né, a qualidade individual também é atingida, né? Então, a gente tem benefício individual enquanto a gente tem tecnologia mais ou menos eficiente. Então, não seria um limite em que tudo que está para cima não entra e tudo que está para baixo entra, né? A gente vai ver, eu trouxe alguns exemplos aqui, no final, de tecnologias que estão dentro, né, do limiar de custo-efetividade, não foram incorporados por outras razões, né? Então, o entendimento que a gente precisa ter quando fala deste parâmetro, né, na incorporação de uma tecnologia num sistema, é que ele está trazendo ou menos ou mais eficiência, né? E a partir disso, cada tomador de decisão toma, né, por base aí o seu conhecimento para recomendar se aquilo usa, né? A gente precisa gastar bem o recurso, né? Então, esse gráfico mostra que gastar muito não significa gastar bem, né? O país que mais gasta, de longe, entrega a maior expectativa de vida. Então, primeira coisa, a gente precisa gastar bem, não é gastar muito, né? Dentro de um sistema onde o orçamento é pautado pelo limite, não pela necessidade. Então, há uma contradição, né? A gente tem um limite para gastar, não é a partir da necessidade, a gente define orçamento a partir do que tem de recurso, e, por outro lado, a gente tem uma densidade tecnológica muito grande, né? Muita demanda de tecnologia nova, que tem trazido bons resultados, mas a um preço muito alto, né? A gente teve um exemplo há umas 2 ou 3 semanas atrás, né? Foi bastante divulgado na mídia, aquele tratamento que o Butantan tá fazendo uma pesquisa, né, para câncer, o CAR-T, que, né, o paciente entrou em remissão depois de 13 anos, né? Essa tecnologia né, para quem ainda não viu, né, sobre isso, na verdade, é uma tecnologia, ela é um medicamento, tem registro de medicamento, mas é um serviço, na verdade, né? Retira-se, né, o sangue da pessoa, faz um processo de engenharia celular, onde coloca nas células de defesa da pessoa um receptor diferente, e esse vai agir diretamente naquele como alvo de um câncer específico, né? Daí esse sangue é cultivado no laboratório e depois volta para o próprio paciente. Então, é um serviço, né? A tecnologia é um serviço, como a Jerusa falou no começo, né? Tudo que previne ou promove saúde é tecnologia. Então, isso é uma tecnologia. Já tem CAR-T registrado no Brasil a um custo de quase 3 milhões de reais por aplicação. Então, é esse cenário que a gente vive, né? Um limite orçamentário, uma densidade tecnológica e uma necessidade de gastar bem, né? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter bastante claridade. E aí, gastar bem, obviamente, que é priorizar aquilo que traz mais eficiência para o sistema, né? Então, esse parâmetro, né, de custo-efetividade, ele não é um critério isolado, então a gente não utiliza ele como definição de nada, né? Tá dentro do limite, entra, tá acima, não entra, né? Ele é só mais um dos critérios de avaliação, né, que a gente usa na ATS, que vão desde os critérios clínicos, de efetividade e segurança, né, qualidade da evidência, aspectos sociais, organizacionais, enfim. E esse é só mais um que está lá, né, e que a gente tem o cuidado de analisá-lo nessa perspectiva de eficiência. Aí, uma crítica mais pessoal, um pouco minha, que também faz relação com uma frase da doutora Jerusa, é que eu entendo que esse parâmetro ele deveria ser analisado seguindo um contexto de hierarquização dos critérios. Muitas vezes a gente se depara com debates na sessão de avaliação econômica
de custo-efetividade de uma droga, né, de uma tecnologia em que a gente não superou a eficácia, né, que é o primeiro aspecto que a gente deveria ter superado com bastante segurança. Então, a gente está falando de relações de custo-efetividade incremental, até às vezes favoráveis, mas uma tecnologia em que a eficácia, ela não, né, a incerteza ainda permaneceu, né, bastante relevante. Então, acho que a gente não deveria nem gastar tempo e dinheiro, né, calculando custo-efetividade daquilo que não se comprovou ser eficaz. E aí, como que está essa história no Brasil, que acho que é interessante, né, trazer para vocês. Então, já tem algum tempo que a Conitec, né, trabalha e identifica a necessidade de definir um limiar, né, definir um parâmetro, ou seja, criar regra, porque até então, sem um limiar, né, as decisões praticamente jogar um jogo sem regras, né, então há uma necessidade, né, havia uma necessidade de definição. Isso começou para valer mesmo ali nessa primeira oficina de limiares aqui em março de 2020, então a Conitec fez uma oficina com especialistas e a partir de um levantamento, de um questionário aplicado na época, tomou-se os primeiros rumos do que seria, né, as necessidades de um conjunto, né, de regras para se utilizar um limiar de custo-efetividade. Essa oficina ela gerou um relatório que foi lançado em dezembro de 2021, ali no Congresso da Rebrates. Aí a gente teve um marco bem importante, que foi essa lei em 2022, que, dentre outras alterações na Lei 8080, ela instituiu que as metodologias de avaliação econômica estarão dispostas em regulamento amplamente divulgado, inclusive indicando, né, o parâmetro de custo-efetividade que foi utilizado. Então, a Conitec ela já tinha um relatório preliminar do que seria, né, os primeiros passos para a definição desse limite. Aí a lei acelerou um pouco esse processo, né, instituindo aí a obrigatoriedade da Conitec indicar nos seus pareceres qual foi o parâmetro utilizado, e não só qual foi o resultado da conta, né? E aí isso teve como consequência uma segunda oficina, que foi para fechar o relatório da primeira oficina, né? Então foram repetidas as perguntas, né? O questionário de 6 domínios em relação a valores, a critérios modificadores, tem várias sessões esse questionário. Esse questionário ele foi, como resultado dele, então foi elaborado um relatório que foi colocado em consulta pública. Então a gente teve 2 sessões de oficinas de discussão do que seriam esses limiares no Brasil, e aí o resultado disso foi colocado em consulta pública e posteriormente passou por uma audiência pública. Então a gente teve a chancela aí da sociedade em relação ao que foi definido. Por isso que eu disse lá no começo, né, naquela linha vermelha, em que aquela linha vermelha é, na verdade, o parâmetro, né, o número que a sociedade escolheu para dizer o que é ou não custo efetivo aqui no Brasil. Então, essas foram as recomendações que foram postas em consulta pública, né? A primeira, bastante óbvia, que é importante, né, que avaliações adotem um parâmetro, obviamente para ter regra do que a gente está fazendo, né, poder se balizar em alguma coisa, que a custo-efetividade não deve ser isolado dos demais fatores envolvidos, né, não é a única coisa que vai ser avaliada para definir pela incorporação, que o quali, né, esse desfecho que coloca todos os diferentes desfechos, né, na mesma página, né, poderia dizer assim, ele reúne qualidade com anos de vida, então esse seria o melhor desfecho, mas não o único, né, a gente não deve se limitar ao quali, que a definição deve ser preferencialmente por essa abordagem de eficiência do sistema, né, de custo-oportunidade, então de justamente entender que quando a gente está
priorizando uma determinada tecnologia, né? A gente está deixando de gastar em outra. Esse relatório também, né, de acordo com os encaminhamentos das oficinas, ele definiu alguns modificadores, né, de limiares alternativos. Então, isso é comum também em limiares de outros países, né, a gente ter um limiar estabelecido, mas a depender da situação clínica, esse limiar ele pode ser alterado. Então, foi definido um modificador de doenças acometendo crianças e doença grave, ambos, né, que implicam numa redução de sobrevida bastante expressiva. Então, por si só, quando tem menos sobrevida, o resultado quali vai ficar menor e acaba que desfavorece, né, elas são desfavorecidas por isso no cálculo. Doença rara, também com reduções importantes de sobrevida, e doença endêmica. Então, para essas 4 situações, né, à época foi posto em consulta pública que o SUS poderia adotar limiares alternativos ao padrão, e que esses limiares eles seriam 3 vezes o valor de referência do limiar estabelecido. À época, foi sugerido um PIB per capita por quali, como limiar de custo-efetividade para o Brasil, e também definido que as tecnologias para doença rara e terapia gênica, ou doença ultra rara ou terapia gênica, seriam pautados em critérios específicos para ver depois. Então, para esse tipo de tecnologia, a gente continua sem um parâmetro do que a sociedade entende daquilo que traz menos ou mais eficiência para o sistema. E aí, após toda essa... Desculpa, estava tomando água. Após essas 2 oficinas, né, a consulta pública e a audiência pública, o Ministério da Saúde publicou esse relatório, então, que traz todas as recomendações, né, que foram discutidas. Dentre as principais, são várias, acho que deve ter umas 10 ou 11 recomendações. Dentre as principais, foi definido, então, que o valor do limiar de custo-efetividade ficou definido em 40 mil por quali e 35 mil por anos de vida ganho, caso esse seja o desfecho atualizado. Isso não foi feito de forma arbitrária, né? Não tem nada a ver com aquele PIB definido pela OMS há uns anos atrás. Isso foi proposto a partir de alguns estudos, né? Estão as referências aí, mas basicamente são 2 estudos, que um aqui do IEX, da Instituto de Efetividade Clínica da Argentina, e outro se não me engano, da Universidade de York, desculpa, em que basicamente esses estudos, os pesquisadores calcularam o quanto que a nação gasta para produzir, gasta per capita para produzir 1 ano a mais de expectativa de vida. Então, eles chegaram a conclusões bem parecidas, né, em relação ao dólar, e aí transformando aí daria mais ou menos esses valores. Ficou definido, então, 4 modificadores, né? Doenças raras, doenças acometendo crianças, doença grave, doença endêmica. Para doença rara e doença acometendo criança, existe, né, uma forma de aferir isso de forma muito, muito objetiva, né? Foram adotados aí, né, os conceitos já do que é doença rara e do que é criança no país. Então, né, até 65 mil até 65 a cada 100 mil indivíduos e menores de 18, mas já a doença grave enfim, é uma coisa que é bastante subjetiva. Então, fica caso a caso, né, definir a gravidade dentro daquele agravo. E aí também, uma opinião bem pessoal, assim, acaba que dificilmente, né, a gente vê uma tecnologia demandada que a gente não enquadre dentro de algum modificador. Então, eu pessoalmente tenho assim um certo receio, né, de que a gente não consiga segurar nos 40 mil por quali e acabe adotando
praticamente em quase tudo, né, a situação em que é aceitável um limiar de até 3 vezes esse 40 mil por quali. Então, acho que isso é o que eu tinha até agora. E aí, só para fechar já, trouxe alguns exemplos de como que isso aparece lá. Vocês já devem ter visto no relatório, mas eu dei uma pesquisada agora que só nas incorporações de 2023, considerando que esse relatório foi publicado em dezembro do ano passado, para a gente ver como isso aparece de diferentes formas, né? Então, nesse caso aí, lumitapida, né, para hipercolesterolemia, veja, a última frase lá, a razão de custo-efetividade incremental foi de 4.529.000 por ano de vida ganho e 1.800 e pouco a 20 milhões, né, por ano de vida ganho também. Agora, o interessante disso é que, veja a variação, né? Ele pode ir de 1.800.000 a 20 milhões, né? Porque foi sensível ao tamanho do efeito sobre a diminuição do desfecho, que nesse caso eram os níveis séricos do LDL. Então, quanto à incerteza da eficácia, né, traz também uma incerteza aí da relação de custo-efetividade. Esse medicamento não foi incorporado. Tudo isso está no site da Conitec lá. Dapaglifosina foi uma ampliação de cobertura, né, já estava incorporado para pacientes acima de 65 anos, nessa situação clínica. Aí foi ampliado para 40 a 64 e trouxe um quali ali de R$ 4.674. Então, é uma tecnologia bastante custo-efetiva, né? Quer dizer que traz bastante eficiência para o sistema. Não só por esse motivo e outros também, esse foi incorporado. Mesalazina sachê, esse é interessante porque esse não é um caso de custo-efetividade, né? Como a gente falou lá no princípio, o custo-efetividade é só um modelo, né, de avaliação econômica. Existem outros. Nesse caso, então, foi uma análise de custo-minimização, que é quando a gente parte do pressuposto que não há diferença de eficácia. Então, não há nada incremental. Aí é o que é mais barato mesmo, né? Custo-minimização. E aí, isso foi para consulta pública negativa, por conta de a gente tinha muita incerteza, né, dependendo da migração dos pacientes, de algumas concentrações dessa mesalazina comprimido para sachê, gerava economia, mas dependendo da migração de pacientes, não gerava economia. Então, uma incerteza muito grande na variação econômica. E aí, o demandante, na consulta pública, ele ofertou um valor, um desconto bastante interessante, que acabou colocando essa tecnologia como totalmente dominante, né? A mais barata, que entrega o mesmo benefício. Então, não havia dúvida mais em relação, né, à incerteza da avaliação econômica inicial, né? Então, até eu acho que em algum lugar está destacado, né? Acho que ela considerou-se os benefícios achievos do paciente, estimada economia, com a redução no preço inicialmente proposto. Forçou aí o demandante a reduzir o preço e tornar o produto dele numa perspectiva mais favorável. Mas lembrando, né? Aqui a gente já não está mais falando da custo-efetividade. Empaglifosina para pacientes com insuficiência cardíaca, esse teve um desfecho de internações e anos de vida ajustado pela qualidade, então uma razão de custo-efetividade incremental para anos de vida de 44.000 e 35.000 por quali para esse medicamento. Então, é uma situação clínica atendida por outro fármaco da mesma classe, e dentre outras situações acabou que esse não foi incorporado. Esse aqui também, então, não foi uma questão de custo-utilidade, né, que utilizou o quali, essa ferripolimaltose foi uma razão de custo-utilidade incremental de R$ 126 por evento adverso evitado. Então, o que ela tem de diferente é que ela evita mais evento adverso, né?
e quanto que a gente está dispondo, né, individualmente por desfecho evitado. R$ 126. Então, para o sistema acaba sendo uma coisa bastante interessante. Isso foi incorporado. Inotercena para polineuropatia amiloidótica familiar, esse não foi incorporado, e a gente pode ver ali embaixo ganhos de vida, né? Anos de vida ganho, lá na penúltima linha, anos de vida ajustado pela qualidade, os custos incrementais de 3 milhões e 10 milhões por unidade de benefício. Então, muito, mas muito acima daquilo, né, considerado um medicamento que traz eficiência. Esse alfa-galsidase também é uma doença rara, veja, na última linha, 178 mil por quali, né, considerando que o limite seria 120 mil, está aí uma prova daquilo que, né, bateu pertinho do limite, né, o plenário se sensibilizou, obviamente, né, que não seria uma diferença tão grande, esse foi incorporado. Aí aqui um caso também bastante peculiar, né, essa alfa-estroliptonase, né, para essa doença CLN2. Então, a gente teve, né, uma razão de custo-efetividade incremental de 3 milhões por ano de vida e de 4 milhões por quali. E mesmo assim foi incorporado. Então, é um caso que passou bem, né, daquilo considerado custo efetivo. E mesmo assim, por ser uma doença ultra rara e ainda não ter precedente de parâmetro, né, o plenário definiu, por maioria simples, a incorporação. E aqui, por fim, né, isso ainda está em consulta pública, essa demanda, mas está lá no portal da Cunitec, esse rituximab para indução de remissão de algumas vasculites associadas aí a algum tipo de anticorpo. Veja, o demandante apresentou na última linha ali uma razão de custo-efetividade incremental de 5 mil por quali. Então, para um medicamento imunobiológico, né, que traz o benefício que ele diz trazer, seria, sim, uma custo-efetividade de, se a gente olhasse só para esse número, de incorporado e olho fechado. Mas existem outros aspectos que devem ser considerados, né, e que o plenário tomou essa decisão de mandar para consulta pública de forma negativa, né? Esse medicamento está sendo avaliado de forma isolada, e aí, né, talvez a gente corra o risco de ter o biológico incorporado e não ter a primeira linha de cuidado, que seria uma coisa muito ruim para o sistema. Então, é um caso, né, que se a gente olhasse só por custo-efetividade, incorporaria. Mas, como a gente já falou algumas vezes, esse parâmetro ele não é visto de forma isolada. E aí eu trouxe essa frase aqui só para fechar, deste jovem senhor aí, fundador do escutismo, que reflete bem qual que é o pensamento que a gente tem, né? É fazer o melhor proveito daquilo que a gente tem. Acho que essa que é a essência, né? E foi assim que a doutora Jerusa começou a palestra dela, dizendo, né? Maximizar, né, o benefício em saúde, né? Usar melhor o recurso. Está aí meu contato pessoal, então, e fico à disposição para a gente continuar a reunião junto com vocês, tá bom? Obrigado. Dr. Eber, muito obrigada, foi muito proveitoso. Eu já abro a palavra para não perder tempo, para quem quiser fazer a primeira pergunta. Por favor, Carol. Só todo mundo que for falando se apresenta antes, tá? Depois, Bruno, vão levantando a mão que eu vou chamando na ordem. Bom dia a todas, bom dia a todos. Lu, tá fazendo de longe hoje a reunião, né? Eu queria fazer uma pergunta para cada um, tá? Para a doutora, não sei se a doutora Jerusa tá aí? Tá aí, Estou sim. aqui e o áudio deve estar melhor. Tá melhor. Agora tá bom. Doutora, o que eu queria saber é o seguinte, eu fico com muita angústia quando a gente analisa estudos de oncologia, né, de drogas na oncologia, que não tratam de desfechos, digamos assim, que não tratam os desfechos de uma maneira mais palpável para a gente. Então, é daquela camuflada. Existe algum tipo de orientação para que os estudos saiam com desfechos mais palpáveis ou não?
Porque, assim, na minha visão, tinha que ser obrigatório incluir, por exemplo, ganho de sobrevida global. Eu, assim, né, eu aqui como juíza, gostaria que todos eles tivessem isso. E para o doutor Eber, eu gostaria de perguntar se a Conitec está se envolvendo na discussão dos limiares para doenças ultra-raras ou se isso está deixado de lado por enquanto. Obrigada, gente, é isso. Parabéns pelas palestras. Acho que vamos na ordem, então, mais uma vez eu peço desculpas pelas falhas técnicas antes, eu acho que não é o software padrão da minha instituição, eu forcei reinstalações aqui para ver se tudo melhorava. É uma excelente pergunta, doutora, eu acho que sim, a gente precisa que os desfechos sejam relevantes para o paciente na vida real, né? Então, quando a gente fala assim, melhorou o colesterol, eu não quero saber se melhora o colesterol, quero saber se vai evitar eventos. E para onco não é distinto. Quando nós fazemos as nossas notas técnicas, a gente sempre tenta buscar sobrevida global, ou pelo menos, né, sobrevida livre de recidivas, e recidivas tem dois tipos, não? Tem alguns quando são tumores sólidos, a gente pode ter livre de recidiva ou livre de progressão, né? E aí a gente tem que tentar lidar com esses que talvez não sejam o mais relevantes, porque tem progressões que têm alto impacto, progressões que vão deixar as pessoas em situação muito pior, e tem progressões que às vezes, ou recidivas que são, bom, o paciente vai seguir em tratamentos, como os linfomas que podem ser muito crônicos. Mas eu concordo que na ausência de evidência de mudança de sobrevida global, isso fala contra esse uso dessa tecnologia, porque se eu não vou ter impacto em sobrevida global, não vou ter impacto em qualidade de vida, que alguns reportam, eu não vou ganhar muito com isso. Às vezes não vem no resumo das coisas, né? A gente tem que ler lá o texto completo e ver lá no final, ou vem material complementar, e o que acontece às vezes é que, dependendo do cenário que a gente está, a diferença de sobrevida é calculada em diferenças de medianas, e para isso eu preciso que metade da minha coorte já tenha tido óbito, já tenha tido desfecho. Então, às vezes as publicações precoces, elas ainda não atingiram desfechos suficientes para calcular sobrevida global. E aí a gente entra num cenário que é a dificuldade de pensar o uso de uma tecnologia quando a evidência ainda está precoce, né? É isso que eu falo. Normalmente eu tento tranquilizar que o pouco de evidências que a gente tem sobre tempo de incorporação de tecnologias costuma mostrar que, apesar de eu ser empática com o paciente que está ali na hora, precisando e pensando naquilo, para o sistema, incorporações mais tardias costumam ser muito mais benéficas, porque quando a gente incorpora precocemente em cima de uma evidência ruim, eu acabo gastando muito dinheiro com uma tecnologia que depois se prova que não era tão boa. Isso tem um impacto muito ruim para o sistema. Quando eu espero até eu ter o melhor desfecho, a melhor evidência, depois eu faço essa incorporação, daqui para frente todos os pacientes vão se beneficiar, e naquele meio tempo o dinheiro foi aplicado em coisas que tinham também boas evidências. Então, essa é a nossa dificuldade, né, de lidar com o individual versus o sistema, mas eu acho que a avaliação de preciso de um desfecho bom, preciso de um bom estudo, está perfeitamente correta. Oi, doutora Carolina. Bom dia. Não, a Conitec não deu continuidade, tá? Nós, assim, até o momento, institucionalmente, não fomos acionados, né, para essa discussão, que acredito que vai ser por meio minimamente de uma oficina, como foi as outras, né? E também não ouço, né, nada de forma informal sobre o andamento, né, da definição das doenças ultra raras, tá? Continua ainda, mas é ultra raro, então meio que aí vai. O que eu vejo é que a legislação não fez essa distinção, né? A legislação mandou estabelecer parâmetros para todas as doenças, ao meu ver. Então, não sei se a Conitec poderia fugir dessa discussão, né? Mas então tá. Obrigada, gente. Doutor Bruno? Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno, sou juiz da terceira vara aqui em Londrina e do Comitê de Saúde de Londrina também. Primeiro, quero parabenizar ambas as falas. A doutora Jerusa já tinha assistido antes no evento do Tribunal da Quarta Região e foi sucesso total lá. Doutora Jerusa, pelos comentários. Doutor Eber, primeira vez, e gostei muito da exposição. É uma pergunta rápida para o doutor Eber, que eu fiquei na dúvida, quando comentou que o valor do limiar, o limiar considerado pela Conitec, fixado em R$40 mil por cálie,
ele não teve como parâmetro o PIB, mas sim estudos de alguns institutos ali, né, que analisaram custo-efetividade, que pesquisam sobre isso. Mas eu reparei que no relatório da Conitec sobre os limiares, consta que os valores de limiares serão atualizados anualmente conforme variação do PIB per capita brasileiro. Então, só para eu entender bem, ele não foi fixado com base no PIB, mas ele vai ser reajustado com base no PIB, né? Porque a gente tem sempre essa preocupação relatória do ano passado, e aí como é que vai ser feito? Vai valer esse limiar para sempre, né? E tem esse parâmetro de indexação, assim, né? Então, isso não significa mesmo que ele foi tomado como base considerando o PIB, é isso, né? Oi, doutor Bruno, bom dia. Obrigado aí pelas palavras. É justamente isso, você usou a palavra ideal para esse contexto. É um proxy, né, que foi utilizado para ter um reajuste. Então, como deu um valor muito próximo ao PIB, né, a variação do PIB, entendeu-se que seria o proxy adequado para esse reajuste anual. Então, ele não é um limiar fixo e vai ser reajustado pela variação do PIB. Mas não é um PIB nacional, né? Se tiver a variação do PIB, a gente não vai ter como parâmetro ele, a gente vai estar sempre partindo do 40 mil com os ajustes. Isso foi uma crítica, acho que o segundo relatório, ele explica bem isso, foi uma crítica bastante consistente na consulta pública, né? Confundiu-se muito com o PIB já recomendado, 1 a 3 PIBs recomendado pela OMS, né? Há uns anos atrás, que depois foi também entre aspas, né, a OMS, né, disse que isso não era válido, né, como padrão para todos os países. Então, a gente permanece com 40 mil, que é próximo ao valor. O reajuste é só o reajuste que é indexado, né, à variação. Então, exatamente como você interpretou. Estou salientando, então, que eventualmente pode ser até para baixo, né, esse valor, né, numa variação PIB negativa, PIB, eventualmente a gente vai ter um limiar reduzido, limiar inclusive, né? inferior, não tá, tem obrigado. regra que estabeleça que não deve diminuir, né? Então, isso é uma limitação. Obrigado, doutora Hebe. Tereza? Bom dia a todos, Águida, da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Primeiramente, nós gostaríamos de dar os parabéns à doutora Jerusa e ao doutor Eber, né? Muito boa a fala dos dois. E nós gostaríamos de perguntar para os dois sobre como a doutora Jerusa explanou ali, de 25 mil moléculas estudadas, uma chega à fase 4, né? Para ser comercializado, enfim, e mesmo assim algumas drogas ainda têm um estudo pós-comercialização que nem sempre tem um bom desfecho, né? Em alguns casos não tem. Então a pergunta é a opinião deles sobre o uso off-label, né, dos medicamentos, considerando todo esse trabalho que tem de registro do produto com as indicações bem definidas e também a avaliação da Conitec, né, no sentido de incorporação no SUS. Muito obrigada. Não sei se você quer começar, Éder, quer que eu... Pode ser. Obrigado, Águida, pela presença e pela pergunta, né? O que eu acho, né? Uma indicação off-label. Eu acho que é uma situação bastante válida. Eu considero bastante pertinente termos essa possibilidade, né, de distinguir aquilo que é registro sanitário de incorporação de tecnologias no sistema de saúde. Então, a gente ficou preso por muitos anos, né, não podendo avaliar tecnologias com estudos de excelente qualidade, né, de indicação off-label de algumas drogas, justamente porque a legislação não permitia que a Conitec admitisse processo, né, de tecnologia sem registro, né, ou sem indicação, talvez com registro, mas sem aquela indicação no registro. Essa mesma lei, né, de 2020, que instituiu, né, que obrigou a utilização do parâmetro nos relatórios, ela também definiu pela permissão, né, a Conitec de avaliar tecnologias off-label, desde que interesse
público. Então, se bem utilizada, a questão do off-label, ela é bastante benéfica, né? Tivemos casos, né, dos medicamentos para uso oftalmológico, tivemos casos de medicamentos utilizados, imunossupressores para alguns tipos de transplante, que até hoje não tem indicação de bula, e acaba, né, vocês, operadores do direito, sabem muito bem disso, quanta demanda judicial foi gerada por conta disso, né? E agora a Conitec, ela tem essa premissa instituída legalmente. Então, se bem utilizado, né, eu acho bastante coerente que a gente tenha essa condição, né, de recomendar também o que seja off-label. Isso não quer dizer, né, que não tem evidência que prove a sua eficácia e segurança. Simplesmente ele não tem isso porque, né, não houve interesse, né, de quem comercializa colocar lá na bula. Então, minha opinião, ela é bastante positiva em relação a essa possibilidade, tá? Obrigado. Eu estou de acordo, eu queria só contribuir que, assim, o ser ou não ser off-label não deve ser o que determina ou não o uso, entendeu? É mais ou menos por isso. Então, quando eu vou ver se um medicamento está registrado para determinado uso, eu concordo que ele tem que me deixar um pouquinho, talvez, mais suspeita se não tiver. Opa, é off-label. Mas, de qualquer forma, eu vou ir atrás da evidência. E aí, no caso do bevacizumab, eu tenho excelentes estudos mostrando que ele tem bom desempenho no uso, né, que a gente prevê oftalmológico, muito mais barato que outros fármacos, com iguais resultados. Seria ruim a gente não incorporar isso no sistema só porque a companhia não quis registrar esse uso especificamente, porque a evidência está disponível. Agora, é outra situação quando é um uso off-label e eu vou atrás dos estudos e aí não tem evidência que embase aquele uso. Aí eu vou dizer, olha, é off-label e eu não encontrei evidência que embase esse uso. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que ir para evidências sobre o fármaco, sobre a tecnologia. A questão de ser off-label ou não acaba sendo, assim, uma tranquilidade que um órgão regulador avaliou, mas ela não encerra a questão. Acho que isso é importante. E, desculpa, eu me lembrei de dizer que a diferença entre permissão para uso, né, permissão para venda e compra é diferente. Então, talvez, assim, o registro na Anvisa, ele quer dizer, a gente deixa vender esse remédio no Brasil. Agora, se esse remédio tem que estar disponível com custeio público pelo SUS, é outra pergunta, uma pergunta posterior, né, que é a área da TS aqui, que é a atuação da Conitec que tenta responder. Então, às vezes a gente recebe pedido de uma tecnologia e diz, mas a Anvisa já aprovou, então eu tenho que poder usar. E não é tão simples. A Anvisa aprovou que esse remédio seja comercializado. Se o governo quer comprar ou não, é a pergunta que a gente está respondendo agora. Paula? Oi, bom dia. Eu sou Paula Rossignoli, aqui, farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde, trabalho na coordenação de assistência farmacêutica. Quero também parabenizar os dois palestrantes, acho que a gente precisa, né, difundir esse tema e trazer ele sempre para discussão. Eu queria fazer um comentário mais com relação ao que o Eber colocou, e quando ele traz o exemplo da mesalazina sachê, Eber, que você coloca que depois da consulta pública, né, o laboratório fez uma nova proposta de preço, eu queria até que você comentasse o que a gente acaba vivenciando depois que o medicamento é incorporado. Então, ele é incorporado, e nesse caso, a análise, a avaliação econômica chegou a um resultado porque ele fez uma nova proposta de preço, mas depois esse preço não necessariamente é praticado, né? Hoje a gente não tem nenhum mecanismo que garanta que esse preço da incorporação seja depois praticado na aquisição pelo ente que ficou responsável por aquela aquisição. Acho que essa negociação é muito mais fácil quando depois esse medicamento fica alocado, por exemplo, no grupo 1A do CEAF, aquisição do Ministério, mas se esse medicamento é alocado em outro grupo, grupo 1B, grupo 2, ou até mesmo em outro componente, que não o CEAF, acho que fica um pouco mais difícil essa regulação de que se de fato aquele preço está sendo praticado.
E se o preço, porventura, não for praticado, a gente não está mais falando de um mesmo resultado na avaliação econômica, né? Então, Weber, não sei como que você vê isso, se essas questões surgem, e eu, como tenho me debruçado um pouco, até por conta do meu trabalho no doutorado, sobre a questão de preços praticados e processos de aquisição por entes públicos, a gente percebeu uma grande variabilidade, né, nos preços de aquisição, dos processos que vão para uma aquisição em processo licitatório, e aí acho que isso também precisa vir à tona, né? O preço de incorporação não necessariamente ele está sendo praticado, e acho que hoje a gente não tem mecanismos que garantam essa prática pelo fornecedor. Oi, Paula, bom dia. Obrigado aí também pela presença e pela pergunta. Essa é uma situação que eu confesso assim, que eu tenho bastante receio das nossas decisões, né? As nossas, que eu digo, né, do SUS, da Conitec. Eu aqui represento uma instituição, de ser questionado depois, porque é o que você muito bem comentou, né? Pode ser que o preço praticado depois da incorporação, diferente daquele da avaliação econômica, né? Ele pode ser um preço que a avaliação econômica se tornaria desfavorável e a nossa deliberação poderia ter sido outra. Aconteceu isso em algumas situações, né? Eu lembro do Aflibercept para a DMRI, né? A avaliação econômica ela foi feita com base num desconto que veio na consulta pública, e isso acabou não parando no grupo 1A, foi para procedimento, e eu não sei quanto que os serviços estão pagando. Então, poderia ser que a decisão fosse outra. Então, eu tenho um certo receio de um dia ser questionado, né, enquanto membro do plenário, né, quais foram as garantias que eu tive, né, de que isso não iria acontecer. O Omalizumab, se não me engano, para asma também, no começo, né, eles fizeram um preço proposto, salvo engano, de R$500 por frasco, né, na incorporação, e é esse valor que é utilizado em todo o modelo, né, para todo mundo entender. Então, e aí quando foi para o grupo 1B, né, que o Ministério tabelou na SIGTAP pelo teto CEMED, eles começaram a vender pelo teto CEMED. E hoje vendem muito acima, né? Se não me engano, até vocês aí pagam 4 vezes mais do que foi deliberado lá. Mesalazina, eu falei no plenário, né? Eu perguntei para o representante da empresa, olha, são 27 secretarias comprando, né? De dezenas de fornecedores e distribuidores diferentes. Teu produto você já vendeu para esses distribuidores a preço maior. Como que você vai garantir, né, que as 27 compras públicas aconteçam nesse valor de R$3 e pouco aí, que garantiu, né, uma custo-efetividade, mas uma relação de customização favorável. Então, e ele não respondeu, ele disse que não sabia, que não tinha autorização, alguma coisa assim, mas não deixou claro. Né, Baricitinib, na época da Covid, também perguntei, e o representante falou, não, eu garanto que compras públicas será esse preço. Então, nós temos questionado o demandante, né, e eles dão a garantia do relatório. Isso é o que a gente tem, né? O que eu gostaria de ter é uma garantia de prática de preço de pelo menos 5 anos, que é o que a gente usa como padrão, né, de horizonte temporal na análise de impacto orçamentário. Então, se ele está se propondo a vender por isso, né, ele que venda por esse preço, né, naquele horizonte temporal, e a gente aceitaria ali talvez só um reajuste de tabela mesmo, de CIMED, alguma coisa que seja padrão. Então, a gente tenta extrair do demandante, né, qual seria a garantia que ele dá. Mas os termos que eu, pessoalmente, utilizo são exatamente esses. Qual é a garantia legal que você está dando, né? E aí, né, para quem faz aquisição, né, os órgãos de controle deixam bem claro lá o que a gente tem que usar como referência, né, que são a média, né, dos últimos preços praticados, a menor, né, dos valores do último ano praticado. Em conversas informais, né, com pessoas conhecidas aí que atuam em órgãos de controle,
foi muito claro o entendimento que o relatório da Conitec seria suficiente para garantir, né, aquele preço praticado. Mas, de fato, é uma situação que não tem regulamentação que nos garanta de forma alguma. Então, invariavelmente, a gente está caindo em situações que, depois da incorporação, o preço praticado já não reflete mais tudo que a gente considerou para a tomada de decisão. É uma situação bem desconfortável. Confesso que é uma situação bastante desconfortável quando eu fico sabendo que isso aconteceu. Justamente pelo receio de ser questionado um dia, né? Tá, mas você não teve garantia nenhuma, como que você acreditou no que a empresa foi lá e te falou, né? Então, a gente parte do princípio da boa-fé de quem está lá dando suas garantias. É isso. Daisy? Oi, bom dia a todos. Eu sou Daisy Montanoli, da Coordenação da Assistência Farmacêutica aqui da Secretaria de Saúde. Obviamente que, ao mesmo tempo que parabenizo os dois palestrantes, doutora Luciana, acho que mais do que isso é a escolha do tema, né? Quanto mais eu ouço falar em avaliação de tecnologia da saúde, mais eu sei que nada sei, né? E que acho que é bem importante que esse tema seja bastante difundido, e não para que as pessoas aprendam a fazer avaliação de tecnologia, né, pela complexidade que o tema né, traz, pela necessidade de formação de especialistas, de dedicação e de estudos, né, porque, e principalmente faço uma fala, acho que hoje aí dentro da própria Justiça Federal, e alguns juízes têm se dedicado a entender, isso até é uma crítica do Dr. Gebran, né, que os juízes tiveram que, né, sair para outras áreas para poder entender as demandas para julgar, né, fazer melhores julgamentos, mas eu faço uma crítica para o próprio sistema de saúde, quando a gente tem, né, na gestão estadual e municipal, pessoas que até ainda precisam conhecer sobre o tema, e ainda há decisões sem levar em conta, né, os critérios de avaliação de tecnologia em saúde. Então, por vezes, por pressão do mercado, por pressão de um grupo de pacientes, por pressão da própria indústria, que faz isso de forma isolada, né, junto aos gestores estaduais e municipais, toma-se decisões que não são as mais acertadas, achando que qualquer um desses critérios que foram tão bem explicados é suficiente para uma tomada de decisão de incorporação. Então, é mais um desabafo e uma constatação de que é necessário, né, que a gente tenha bastante segurança em que grupo está fazendo essa análise. E, para mim, a Conitec, né, é um grupo que nos representa, que está aí formalmente instituído, legalmente instituído, e que a gente deve cada vez mais valorizar e apoiar. A gente sabe de iniciativas e de grupos, né, como a doutora Jerusa, né, deve fazer parte de um grupo aí dentro da universidade, né, e que tem outros grupos, obviamente, que isso não é uma coisa exclusiva, que a Conitec, né, tem que fazer somente ela, mas que, para a gestão, né, como é importante saber com que grupo está se relacionando para qualquer tomada de decisão. É só realmente essa condição de dizer que acho que isso não tem esses grupos dentro das secretarias estaduais, acho que são muito poucas as secretarias que já deliberaram e já começam a formar seus grupos de ATS, que a participação da universidade eu vejo bastante importante, e podem ser grupos que se apoiem, né, de gestão e que venham da universidade, e que é muito sadia essa discussão para realmente a gente ter conhecimento da complexidade que o tema é, e para a gente não se aventurar a fazer confusão só achando que porque esse medicamento é mais solicitado eu vou incorporar, ou porque eu tenho uma pressão de um determinado grupo e eu passo a ter essa incorporação. Então, e principalmente para os juízes também que nos ouvem, sei que não é o caso de quem está aqui, né? A gente sempre fala que quem vai na reunião do filho da escola são os pais que menos precisam, mas, enfim, saber que a gente precisa difundir essa ideia, né, da importância do tema, tá bom? Se Heber e Jerusa quiserem comentar alguma coisa das demandas que chegam a eles, fiquem à vontade também. Muito obrigada.
Eu acho que só muito brevemente seria bem interessante se a gente conseguisse. Acho que a gente está melhorando muito, tá? Eu acho que queria também deixar uma coisa positiva, assim. Acho que a TS no Brasil vem melhorando muito. A gente tem entendido que isso tem que fazer parte do SUS. Teve um momento ali que a gente correu o risco de que custo-efetividade fosse proibida, sabe? De uma coisa americana lá. Não pode avaliar custo-efetividade, porque não pode pôr limite no preço de uma vida. Tudo bem, mas o limite se impõe, entendeu? O limite existe, ou a gente fala sobre ele e define tecnicamente, ou a gente fica preso, né, à sorte, azar. Então, enfim, acho que a gente tem trilhado um caminho muito bom e eu sou fico muito feliz de ver o interesse dos juízes, né, da área da jurídica em entender bem a TS para poder lidar com isso. Um comentário que talvez a gente possa começar a fazer algumas voltas, assim, por exemplo, eu posso informar para a Conitec o que mais chega de judicialização para cá, e talvez isso tenha que ser uma coisa que a Conitec tem como foco de atuação, sabe? Então a Conitec tem que dar uma resposta porque isso está sendo muito demandado. Não quer dizer que ela tem que incorporar, quer dizer que ela tem que dar uma resposta, né? Ou a gente pode tentar sinalizar coisas que houve discordância do grupo técnico da Conitec, digamos assim. A gente nunca dá um parecer discordante da Conitec, a gente cita que a Conitec definiu e pronto, porque eu entendo que é assim que a gente tem que atuar no sistema. Agora, às vezes acontece em espaços de, olha, a tecnologia já baixou de preço, saiu um estudo novo, então talvez começar a fazer essas duas vias, sabe? A gente consiga um ganho muito mais interessante no sistema, numa caminhada que já é muito legal, assim, do que a gente vem fazendo. Queria deixar essa mensagem otimista, e eu sou paga para ser otimista aqui no trabalho. Oi, Deise, bom dia. Muito rapidamente, só um comentário. Eu acho que nesse caso específico que a gente está vivendo agora, como a Jerusa colocou, né, a gente já evoluiu bastante, né? Temos hoje um parâmetro, esse parâmetro tem que ser reavaliado, né? Os modificadores a gente ainda vai rever, com certeza, né, isso ainda vai mudar bastante. Quem já visitou, né, outras agências, né, como no Reino Unido, por exemplo, sabe que isso começou também, tem que ter alguma coisa, depois a gente ajusta, né? Então, acho que tudo isso ainda vai acontecer, mas tem uma questão relacionada à comunicação para a sociedade do que isso representa, porque esse limiar definido, né, com uma consulta pública, com uma audiência pública, ele acaba sendo, né, uma escolha do país, né? Então, o país tomou essa decisão, né, de dizer que isso é o que a gente tem como balizador do que é mais ou menos eficiente para o sistema. E, sinceramente, sim, né, acho que a sociedade não entende isso, né? Isso é o que a gente acha que é, né? Que é uma escolha da sociedade, quando na verdade foi uma escolha, né, de um grupo de pesquisadores com 200 contribuições de consulta pública. Então, a gente ainda vai levar algumas gerações, eu acho, sim, né, para que o cidadão entenda, né, que trazendo benefício para todos, né, a qualidade individual dele também melhora, né? Não é assim, né? Hoje eu quero o meu, independente do que vocês estão falando aí do limite de custo-efetividade. Então, acho que a comunicação do que isso significa é uma coisa que a gente tem que aprender bastante ainda a trabalhar, né, e informar. Acho que esse comentário geral, assim, sobre isso. Gente, antes de passar a palavra para a Nathalie, eu queria só... o Bruno colocou um comentário interessante ali no chat, acho que até para o Weber, não sei se você deu uma olhada. Perfeito, tinha anotado aqui. Me parece uma saída prática, né, Bruno? Mas... Se a partir do momento que a indústria apresentar uma proposta... me pareceu uma coisa simples, mas eu também, por outro lado, não sei se existiria alguma... Pois é, para isso a Anvisa tinha que estar na discussão, né? Não, mas assim, acho que pelo que eu entendi ali, né, colocar o preço como fixado, nem perguntar, né, se a gente usaria sempre o que está na CMED lá, seria mais ou menos isso, né? Não, acho que não foi isso, Weber, não foi isso, acho que foi no seguinte sentido, me corrija, Bruno, a partir do momento que a indústria oferta um preço inferior para a incorporação, então esse passe a ser o preço máximo de venda ao governo estabelecido na tabela da CMED, porque hoje perfeito. O preço máximo de venda ao governo é o preço com o redutor, né? Porque, na verdade, entendi. Então, isso, a CMED participasse da discussão na incorporação e dissesse, então tá bom, é esse o preço, então esse é o preço máximo. Porque talvez alguma regulamentação conjunta ali, né?
Isso evitaria a dificuldade que a Paula citou. Perfeito. A Anvisa participa, né? Então, já fica aí uma sugestão, com certeza a gente deve colocar isso de forma muito clara. Pois qual é a você que tem possibilidade disso assento lá, acontecer. Éder. Traga a Porque ideia. resolveria para todo mundo, né? E por que que o fabricante seria contra esse preço se ele mesmo que está oferecendo, né? Já vai Não vender. tem nem como questionar. Perfeito. Porque você veja, Éber, a gente tem essa situação em situações um pouco ainda mais complexas, porque quando a gente fala de um medicamento que vai estar efetivamente patronizado e com compra centralizada, seja pelo município, no componente básico, pelo Estado, pela União, fica ainda um pouco mais fácil. Agora, veja, a gente tem casos em que a Conitec decide a incorporação de medicamentos oncológicos, por exemplo, que nem deveria falar de incorporação, mas, enfim, por conta da política oncológica mais fala, e a indústria vem e apresenta um valor, né, como ela fez com alguns desses últimos que foram incorporados, só que na prática esse valor nunca é praticado, né? Nunca é praticado. E o hospital, o CACOM que vai lá comprar medicamento, tem poder de negociação zero. Né? Então, nesses casos, principalmente desses que a gente não vai ter o poder de compra de escala da União, do Estado, do município, seria muito importante que a Conitec, então, quando aceita uma proposta de incorporação com redução de valor, que ela crie mecanismos para que esse valor seja efetivamente praticado no mercado, né? E o caminho é o PMVG, né? Acho que colocando o PMVG, aí não se discute, né? Não tem. Então, não seria um absurdo que isso acontecesse, não, Bruno. Acho que seria aí uma mão na roda para os gestores, né, que fazem aquisição, porque daí isso passa a ser o teto ainda, né? A partir daí ainda tem a negociação, né? Então, eu teria entendido um pouco diferente usar o PMVG, né, para evitar que a gente pergunte o preço. Daí eu ia dizer que, infelizmente, eu ia responder que era um absurdo, porque a gente começa ali com descontos de 40%, 60% no PMVG, né? Então, não seria calibrado colocar o PMVG para tudo. Mas, ao contrário... A ideia seria reduzir o PMVG. A ideia é baixar. Totalmente pertinente. Gostei da sugestão, se me permite, vou sugerir para deixar registrado em plenário. Por favor, faça isso, Éder. Todos nós agradecemos aqui, Éder. Tá joia. Eu queria comentar que com devices, essa dificuldade do preço também aparece muito, né? Porque eu entendo até que a Conitec tem evitado fazer isso nos últimos pareceres, mas tem pareceres mais antigos em que tem o resultado é sim incorporar, mas com o preço mais baixo. E isso deixa muito complicado, porque alguém vai ler ali desfavorável, mas está escrito favorável desde que o preço fosse até tanto. E quando chega o pedido, o preço nunca é tanto, o preço é 3 vezes mais. Então, normalmente a gente vai lá, busca a relação da Conitec e escreve na nota técnica que, olha, não é que a Conitec disse que era favorável, a Conitec disse que era favorável com um determinado preço e o orçamento previsto é 3 vezes a mais, então isso já não seria mais custo efetivo. Essa dificuldade de ter um parecer favorável, mas o preço de mercado diferente com devices é sempre muito complicado. Com devices a gente tem mais dificuldade ainda, né, doutora Jerusa, porque a gente não tem uma câmara de regulação, né, diferente do que acontece com os medicamentos, né, então a gente sempre vai ter uma dificuldade ainda maior. Nathalie? Bom dia, eu sou Nathalie, farmacêutica da Coordenação de Assistência Farmacêutica. Essa semana, Éber e Jerusa, eu tropecei aqui na hidrocortisona comprimido 10 e 20 miligramas. Por curiosidade mesmo, eu gostaria de saber como que é feita essa avaliação, né? É um medicamento que a gente não tem registro na Anvisa, né? A compra dele deveria ser, então, importada, mas dentro da legislação a gente não pode comprar algum medicamento que não tenha registro no país, né? Então, como que essa avaliação de tecnologia é realizada dentro da Conitec, tendo em conta que a incorporação foi realizada em 2015, né? E depois houve um novo relatório de desincorporação de tecnologias em 2021, que decidiu manter ainda a hidrocortisona como um medicamento incorporado no SUS. Curiosidade.
Jerusa, por favor, essa me deixou confuso. Pode começar. Acho que a pergunta dela é sobre o parecer, tem um parecer de incorporação de 2015, justamente, que fala de cipionato de hidrocortisona, 10, 20 miligramas, para hiperplasia adrenal congênita. É isso, né, Nathalie? E acho que a dúvida é que a gente não tem padronizado pela Anvisa esse medicamento dessa forma, é isso? Eu não participei desse relatório e eu não lembro de ter feito uma nota técnica específica sobre isso. Acho que as nossas farmácias aqui devem ter se organizado para dispensação de alguma forma, não sei como. Mas eu acho que é o mesmo problema do off-label, entendeu? A gente vai para avaliar a evidência, a gente vai olhar o estudo, o trial, né, se como é que está o benefício para o paciente, não necessariamente se o estudo estiver mostrando um bom benefício, eu vou dizer que não é para usar porque está faltando o registro na Anvisa. Então, talvez aqui de novo seja um cenário em que a gente tem que conversar melhor os órgãos reguladores para encontrar uma forma de que vocês possam efetuar essa compra, possam ter isso regulado no sistema, porque, olhando bem por cima o relatório aqui, de novo, não era no meu dia a dia, ele parece ter feito uma avaliação adequada das evidências e parece ser uma coisa benéfica e relativamente custo-efetiva para pacientes. Então, a Conitec recomendou incorporação. Bom, vamos lá, como é que a gente habilita essa compra para que os farmacêuticos possam colocar nos seus CEAPs e afins? É exatamente isso, Jerusa. Como que a gente faz para conseguir colocar o medicamento lá para a população, né? Eu vou Porque fazer realmente o seguinte... Eu vou até perguntar para nossas farmas, a gente brinca as telefarmas aqui, eu tenho colegas, eu vou até perguntar se elas sabem como é que a gente faz a dispensa aqui e te dou esse retorno no futuro, porque eu não lembro de ter visto nenhuma judicialização disso e se não tivesse no sistema, eu imagino que já tivesse chegado na gente de alguma forma. Eu vou até perguntar por aqui. Oi, Nathalie. Deixa eu aproveitar, então, bom dia. Era mais ou menos isso que eu estava pensando, assim, né? Eu acho que para avaliação da evidência e para tomar a decisão, se eu não tiver essa informação, não vai ter muita diferença, a não ser quando a gente tiver, né, avaliando o aspecto organizacional. Então, assim, se é infactível, né, a situação, talvez isso tenha alguma relevância na tomada de decisão. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar sobre uma situação que a gente tem colocado com bastante frequência aqui pelo CONAS, que é a diferença da recomendação da Conitec, né, e da incorporação pelo Ministério da Saúde. Então, a Conitec, enquanto órgão que assessora o Ministério, ele pode avaliar essa condição, né, é super eficaz, é custo-efetivo, o impacto orçamentário é esse, não tem para vender. Né? Aí e faz uma recomendação favorável e a incorporação propriamente dita, né? A gente acha que ela deveria ser precedida de uma discussão, né, de implementação. Então a gente nunca viu uma recomendação favorável da Conitec, né, com uma incorporação desfavorável em detrimento de uma discussão de gestão de que aquilo não tem condições de ser implementado. Então, o que a gente tem falado é que há uma necessidade, né, bastante urgente de a gente definir um fluxo pós-Conitec para tudo aquilo que a Conitec recomenda, né, os gestores né, apontarem para o secretário de Ciência e Tecnologia se de fato aquilo é factível para implementação ou não, né, inverter, incorporar depois que a gente tiver com tudo organizado. Que numa situação dessa, né, uma recomendação preliminar favorável, né, o secretário de Ciência e Tecnologia vai incorporar na outra semana e a gente vai ter 180 dias para resolver essa encrenca, entendeu? Então, se a gente tivesse resolvido antes, os 180 dias a gente usaria só para comprar, que já é pouco, né, que já não dá. Então, aproveitar, deixa para fazer essa complementação. Doutor Sobania? Bom dia a todos, eu sou Luiz Carlos Sobania, médico, represento aqui o Conselho Regional de Medicina do Paraná. Eu me manifesto bem no final, assim, porque a minha área não entra nessa área, né? A minha área, eu sou traumatologista, ortopedista, cirurgião da mão, então nós lidamos com dor, sofrimento e redução de mobilidade e incapacidade para efetivar as ações de vida, né? Uma coisa que a gente sabe na vida da gente já muita área na área da medicina,
A gente mudou de técnicas cirúrgicas, porque o nosso tratamento não é medicamento, o nosso tratamento é modificar o local, melhorar o local ou substituir o local, né? E esse assunto é um assunto local, então depende muito da qualidade do profissional no sentido, não do medicamento, mas da qualidade. E nós trabalhamos a Anvisa durante muito tempo na questão de registro de procedimentos mais complicados. Registro do material ortopédico, principalmente em prótese de joelho e quadril. Registro, existe e tem nesse registro de prótese e quadril pronto na Anvisa para ser usado e não é utilizado no país. Eu não entendo por quê, né? E por isso eu estou falando diretamente com o Heber, que trabalha no CONAS, né? E o CONAS é secretários de saúde que podem implementar os registros para nós ter realmente uma eficiência sobre qualidade de ação, sobre qualidade do produto, né? Que não se discutiu o produto aqui, né? E no mais dos registros. Todos os países. Nós começamos o estudo no Brasil em 2005, 2009 os Estados Unidos implantou, a Suécia implantou isso no sistema de saúde em 74, e nós aqui estamos... Quem quer faz, quem não quer não faz, né? A questão do implante coronariano está rodando, mas é por conta da sociedade, muito mais do que o sistema de saúde, para saber efetividade. O que nós estamos discutindo aqui é custo e efetividade. E eu gostaria de saber, principalmente, talvez o Heber possa responder, como é que é feito o estudo do desfecho dos procedimentos no país. Porque sem desfecho não dá para fazer. Não é fazendo mutirão e atender 1000 casos de cirurgia oftalmológica que a gente vai saber o que aconteceu com esses doentes, né? Atendidos por uns, seguidos por outros, né? E aí nós propomos mutirões, e o que aconteceu com os pacientes, né? E nós temos dados. O sistema suplementar tem uma ficha que vai para o convênio cada vez que é executado. No SUS, tem uma ficha complicada que só paga tendo ficha, tem diagnóstico, tem tratamento, tem o material utilizado, e eu não vejo isso em estudo. Nunca recebi uma informação. Nós mudamos a técnica porque verificamos num grupo que não é oficial, de que a técnica não está mais funcionando e nós mudamos. Então, isso, nessa área, como não é uma área que chama atenção, algum tempo atrás havia judicialização disso, mas a judicialização nesse campo ficou bastante diminuída, quase nada, acho, né? A Luciana talvez possa dizer alguma coisa, mas nós tivemos isso. Mas no contexto do que fazer, do que produzir, material que precisa ser utilizado, o SUS não oferece, a indústria suplementar, a medicina suplementar oferece tranquilamente, e no SUS não oferece, aí tem dificuldades para implantar, tem um número reduzido, e aí é um custo muito menor que qualquer um dos medicamentos que os senhores discutiram. É apenas um pequeno desabafo numa área que eu acho que precisa dar um pouco mais de atenção. Obrigado. Deixa eu começar, acho que a Jerusa tem bastante para falar em relação a estudo de desfecho, né? Uma coisa que ainda é um problema para a gente, né? Acho que são duas perspectivas. Primeiro, institucional, né? Qualquer cidadão pode demandar a Conitec. Não é uma praxe do CONAS ainda fazer isso, né? Nunca teve uma demanda da Conitec que nasceu aqui, né? Da nossa instituição. Todavia, é uma instituição que representa os interesses coletivos de todos os secretários, né? Então, acho que qualquer situação clínica, qualquer tecnologia que seja de interesse de todos, né? A gente deve, uma hora, ensaiar alguns pleitos. Então, cabe, sim, também, né, ao Conselho identificar isso e tentar encaminhar conforme o rito estabelece. Né? E em relação a monitoramento de desfecho, esse é um problema que a gente tem, né? Isso tá realmente, entre aspas, esquecido. Muitas vezes a gente, né, toma decisões na Conitec atrelado a uma reavaliação daqui 3 anos, né, daquele desfecho prometido, e chega daqui 3 anos a gente não tem esse desfecho para avaliar de novo, né? Então, eu acho que ainda é muito tímida a pesquisa no Brasil em relação
aos desfechos, principalmente daquilo que é incorporado, né? O SUS não faz isso com bastante clareza, né? E acaba que, né, na oncologia, né, essa sobrevida global, a gente de fato tem, né, na prática aí condições de dizer se aquilo que foi prometido lá no estudo que a gente avaliou está acontecendo na prática, né? Julgo que a gente tem condições de fazer, né? Só da rede EBSER aí a gente tem, né, quantos hospitais, né, vinculados que poderiam estar nos dando esses resultados, bases administrativas públicas com dados vinculados, desidentificados, que também poderiam, né, estar nos dando mais segurança, até mesmo de reavaliar, né, e desincorporar talvez aquilo que a gente julgasse que não foi conforme esperado. Então eu vejo, doutor Luiz, com muita timidez ainda, né, a pesquisa clínica interessada em medir desfecho, sobretudo daquilo que foi incorporado. Aí acho que a Jerusa pode complementar. Não, estou de acordo com os seus comentários, André, muito adequados. Eu acho que são dois caminhos aqui, né? O primeiro é antes da incorporação, então não tem disponível. O que a gente precisa fazer? E, como o Éder falou, qualquer pessoa pode submeter um dossiê à Conitec. Claro que ele é um dossiê extenso, que ele exige um monte de coisa, mas aí também vai um pouco da responsabilidade dos grupos profissionais de identificarem uma lacuna e tentarem se organizar para fazer essa submissão, né? A Sociedade de Diabetes fez a submissão das glarginas que depois foram incorporadas, e assim em diversas outras áreas, né? Então, profissionais para serem contratados e fazerem essas coisas, a gente acaba vendo, assim, então a gente vai ter que olhar para a evidência internacional e aí se não tiver, mas essa evidência não é aplicável ao Brasil, a gente vai precisar de alguém que produza essa evidência, a gente não vai poder incorporar uma coisa sem a evidência, né? Isso vai ser sempre muito difícil e é claro que em técnicas cirúrgicas aumenta a complexidade de acompanhar esse paciente e medir esse desfecho. Sobre a vigilância de coisas já incorporadas ou já em uso, eu concordo que a gente tem uma oportunidade imensa em nível nacional, assim, de ter melhores resultados, né, e conseguir acompanhar se a nossa incorporação está sendo efetiva. O NICE, o Canadá, fazem registros nacionais, né? Então, sim, entrou stent, mas agora todo paciente que recebeu o stent tem que ser preenchido lá no registro nacional e vai ser acompanhado. E aí, talvez, de novo, seja uma oportunidade, como eu falei, de fazer essas conexões. Eu participei de um estudo de custo-efetividade de avaliação oftalmológica à distância, né, por tele, que era uma bolsa do Ministério da Saúde. Lembra aqueles editais que o Ministério da Saúde faz para pesquisa? Então, era um edital do Ministério da Saúde, 90 mil para quem pesquisar isso aqui. A gente pode começar a fechar essas portas. Olha, tem X mil para quem fazer essa pesquisa que a Conitec está precisando. E aí a gente começa a alinhar essas coisas, eu vejo como mais uma oportunidade nessa nossa caminhada aqui de um sistema custo-efetivo e efetivo para todos. Bom, está na hora, né? Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Bom, Jerusa e Éber, eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade de vocês, pela paciência em ouvir todos, em responder a todas as indagações, foi perfeito, foi ótimo. Eu falei para a Jerusa que quando eu vi a apresentação dela lá em Porto Alegre, fiquei encantada, aquilo me abriu os olhos para muita coisa, então eu fico muito feliz que você tenha vindo na reunião do comitê. O Éber eu conheci hoje pela indicação da Camila. Camila, obrigada pela indicação, foi ótimo, foi perfeito. Espero, Éber, que você leve essas ideias que surgiram lá para a Conitec. Acho que tem muito que possa ser feito para a gente tentar melhorar todo esse processo, né, de incorporação. Eu agradeço a todos mais uma vez, então, pela presença, pela paciência de esperarem até agora. Talvez essa seja a minha última reunião do comitê na coordenação. Eu não sei ainda quem vai ficar no meu lugar, mas queria já deixar com todos combinado já uma data para a próxima reunião, que eu vou tentar passar para o próximo coordenador, a gente deixa já marcado só para tentar antecipar, porque tem muito pedido de matéria para colocar em pauta, e daí se não der certo eu vou avisando vocês no grupo, pode ser assim? Podemos deixar a próxima para o dia 28 de julho, então, que dá um pouquinho mais de um mês da data de hoje, que acho que é um tempo suficiente que a gente tem para resolver tudo isso, pode ser? Tem que ser 28. É ruim de 28, Dr. Sobania? Não, é que... ruim? Julho, pode sim. Não, Julho. Ok, para mim está ok. Então tá bom.
Então, gente, aos nossos convidados, obrigada mais uma vez. Um bom resto de semana para todos. Fiquem bem. Para todos os colegas, até a próxima. Bom restinho de semana. Até. Obrigado. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.